lutando e que nós já temos a vitória em nome de Jesus, amém? Então vamos louvar a Deus de todo o nosso coração, para a honra e glória dEle, somente para Ele. Seus olhos. Senhor, nosso coração está aqui rendido aos teus pés. Obrigada, Deus, porque nós entramos num ano tão especial, onde comemoramos a vida desta igreja, este lugar, ó Deus, onde o teu Espírito tem se manifestou e ainda tem muitas, ó Deus, muitas almas para que venham aqui. Nós te louvamos, Deus. Nós ansiamos cada vez mais pela tua presença. O nosso coração, a nossa mente está aqui neste momento para te adorar, para exaltar o teu nome. Acalma o nosso coração, acalma o nosso pensamento.
que nós possamos declarar que nós estamos aqui debaixo dos cuidados de Deus. Nós estamos aqui, Deus, debaixo dos teus cuidados, mas ansiosos para a tua volta, para o grande dia em que nós estaremos com o Senhor, onde o louvor será constante, onde a adoração será constante, e não sentiremos mais dor, não teremos mais medo, porque estaremos juntinhos do Senhor. Que privilégio, Pai. Obrigada por este momento. Obrigada porque o Teu Espírito Santo fala ao nosso coração. Obrigada por cada vida aqui presente. Nós viemos aqui para Te adorar. E nós queremos sair daqui cheios da Tua presença, transbordando do Teu Espírito Santo. Que nós possamos refletir o Senhor nos momentos de luta, no início da semana, que nós possamos refletir a Tua luz, Pai. Obrigada, obrigada, Deus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, em nome desse Jesus, que morreu por cada um de nós, em nome de Jesus, que está, ó Deus, manifestando a Tua presença através do Teu Espírito Santo nesta noite. Amém e amém. Adoremos a esse Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu ansioso espero a sua volta, o grande dia em que vais reinar. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia.
e homens louvando. Na leitura de sábado, desse livrinho aqui que o pastor passou para a igreja, na leitura de ontem, falou assim: nosso Pai. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Papai, Paizinho querido. É essa sintonia que nós temos que ter com o nosso Pai. Nós cantamos que Ele está sentado no trono, mas quantas vezes nós já ouvimos e ficamos maravilhados com esse Deus, quando a palavra dele fala que Ele se inclina para nós. O Rei, o soberano, Ele se inclina para ouvir a sua oração. Ele se inclina para ouvir o seu clamor. E Ele aceita. E quando nós chamamos Pai, Papai, Paizinho querido, nós nunca estaremos sozinhos. A praga que vier, a epidemia que chegar, nós nunca estaremos sozinhos. Porque o nosso papai, diferente do nosso pai aqui, carnal, esse Pai soberano, Ele tem cuidado de cada um de nós, irmãos. Pense no mínimo que você pediu a Ele. Ele tem cuidado de você. E tem mais e melhor. A vontade dele é soberana. Os reis, os falsos deuses, toda a terra se dobrarão diante desse Deus. Maravilhem-se, porque é o seu Pai, é o nosso Pai. A Ele toda adoração. Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, gratos, porque o Senhor está reinando soberano sobre todas as coisas, e principalmente sobre o nosso coração. Obrigada, Deus, porque a paz que o Senhor nos dá, o mundo não tira, governantes não tiram, problemas passam, porque o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Reina, Senhor, hoje no nosso coração, que nós possamos estar servindo ao Senhor hoje, fazendo o melhor hoje, falando e demonstrando do Teu amor ao nosso próximo hoje. E porque o Senhor está conosco, nós não temeremos nada. Por isso, Deus, Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração, que não venha nada que não seja do Senhor, e que o nosso louvor e a nossa adoração seja sempre sincero, seja por meio de alegrias, de lágrimas, de lutas, mas seja adoração sincera ao Rei dos Reis. Nós te amamos, Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Continue a adorar esse Deus. Continue a adorar de todo o seu coração. Abra sua boca, que os seus lábios engrandeçam a esse Deus. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti,
estás comigo, praga alguma me alcançará. Amém. Glórias a ti, Senhor. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Viverá, 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 Amém. Obrigada, Senhor. Nós estamos contigo. Nós cremos que viveremos contigo também, Deus. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Graça e paz, como é bom estarmos juntos. Eu voltando de férias, mais gordo, mas é bom, morrendo de saudade de estarmos. Além disso, morrendo de saudade de estar juntos, celebrando a Deus em comunidade aqui juntos. E isso é motivo de grande alegria para cada um de nós. Então, seja muito bem-vindo neste nosso tempo. Lembre de convidar pessoas, lembre de trazer mais um com você, para que também possa experimentar essa alegria de estarmos juntos aqui. Eu tinha preparado um momento agora para a gente ter aqui esse tempo de celebração, mas aí eu vi a Giovana e a Letícia aqui, e a pequena está aqui conosco também. Então, como é a primeira vez que ela vem aqui no nosso meio, queria convidar vocês, trouxessem ela também, e nós vamos orar a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela vida e celebrando o nome dEle. Tadinha, dormindo. Ai, que gostoso. Dormindo, ela já pega a raiva do pastor logo pequenininha, né? O pastor acordar ela. Nós vamos marcar ainda a data do batismo, mas hoje é tempo de festa e a primeira vez que está aqui conosco, então estivemos orando durante toda a gravidez e agora ver ela aqui é uma alegria para nós como igreja. Então, seja muito bem-vinda no nosso meio. Igreja, essa família também é a nossa família. Convido você a estender a sua mão e nós vamos pedir a bênção de Deus sobre eles. Vamos orar? Deus, nós te adoramos, Jesus, porque neste momento muito especial, nós estamos juntos aqui, Pai, para celebrar e adorar o Teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor traz vida para a nossa igreja, Pai. E esse é um momento de celebração, de gratidão. Abençoe, Senhor Deus, que ela cresça em graça e sabedoria, que ela cresça debaixo do Teu cuidado, do Teu agir, do Teu mover. Que Giovana e Letícia percebam a importância, Pai, da comunidade cristã para a vida dela, Senhor Deus. Então abençoe cada dia mais. Que alegria, Senhor Deus, poder nessa noite aqui orar e pedir a Tua bênção sobre cada um de nós, mas principalmente sobre esta família, Pai. Os abençoe, sustente, dê saúde, dê alegria,
de cada dia mais a realidade do Senhor sobre esta vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Até ela falou amém aqui no final. Deus abençoe, viu? Abençoe, lindinha. Deus abençoe. Vamos ver vocês. A palavra de Deus, ela diz assim, no Números capítulo 6, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre o rosto, sobre ti, e te conceda graça, o Senhor volte para si o seu rosto e te dê paz. Nós vamos ter um momento muito especial de entrega dos dízimos e ofertas, mas cantando que esse Jesus que derrama a sua bênção, o seu cuidado, o Senhor que nos abençoa, o Senhor que nos guarda, o Senhor que faz o rosto resplandecer sobre cada um de nós, nós vamos celebrar. Então, enquanto o nosso grupo termina cantando, o tempo de louvor, cantando, vencendo vem Jesus, nós vamos juntos aqui, vitoriosos, abençoados por Deus. Se você veio preparado, traga o seu dízimo e a sua oferta. Esse é um momento também de gratidão a Deus, um momento de perceber o agir e o cuidado dele sobre a nossa vida. Então cante essa vitória de Cristo na cruz. Agradeça a Deus com a sua voz, com tudo que você tem, também com os seus dízimos e as suas ofertas. Você precisa entender um pouquinho mais o que significa isso. Você pode conversar comigo ou conversar com o seu Liércio, o tesoureiro, e nós orientamos você da melhor forma. Você pode fazer isso entregando aqui à frente, fazendo um Pix. Lá no fundo também tem uma caixinha, você pode entregar nessa caixinha. E por fim eu quero convocar vocês a nossa cesta básica, a nossa cesta do amor. Ali no fundo tem uma caixa também. Então traga um mantimento, traga um alimento para que a gente possa abençoar vidas, abençoar famílias. E assim a gente levar o Evangelho de Jesus também com as nossas ações, não só palavras, mas também com as nossas ações. Celebre a Deus, o amor dele foi derramado sobre nós. Agradeça a Deus com a sua voz, com o seu corpo, com tudo que você tem, também com a bênção de Deus, de tudo que ele tem dado para você. Seja generoso, porque Cristo Jesus foi generoso por você e morreu na cruz. Vencendo, vem Jesus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, e você pode trazer aqui à frente o seu dízimo e a sua oferta. Glória, glória, aleluia. Quando a alma se criou.
neste momento. Glórias ao teu nome, Pai. Obrigada por todo o dízimo e oferta. Que o Senhor esteja com cada coração generoso aqui, Deus. Cuida de cada vida. Fica agora, Deus, com a palavra do Senhor nesta noite. Que o teu servo seja usado pelo teu Espírito Santo. E que nós possamos em todos os momentos dizer: vencendo, vem Jesus. Glórias ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Chamar nossas crianças, virem à frente aqui. Vamos orar por elas também. Logo a Melissa está aqui com a gente também, vindo. Ai, que legal, cara. A mãe dele já engravidou. Que festa. Que alegria, né? Como é bom essa vida que Deus dá para a igreja, né? E essas crianças é o exemplo dessa vida, dessa alegria que Deus dá para cada um de nós. Então, nós vamos orar. E aproveitando, se você deseja trabalhar nessa área também da nossa igreja, estamos precisando de professores, tanto na escola dominical quanto no culto à noite. Você vai ser muito bem-vindo para ajudar a levar o evangelho a esses pequenos. Ou qualquer outra área da igreja que você deseja trabalhar, pode vir falar comigo, a gente conduz você para esse melhor lugar, tá bom? Vamos orar? Deus, abençoe a vida desses pequenos, que o Senhor fale ao coração deles, conduza os professores que irão estar com eles, Senhor Deus, e nós aqui também fale ao nosso coração, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Os adolescentes podem ir com Alisson, lá no fundo. Nós aqui hoje vamos iniciar uma nova série de mensagens. Ela vai ser uma série mais longa, um pouquinho mais longa. Vai ser uma série em que nós vamos conversar sobre algumas igrejas do Apocalipse. Por que nós vamos olhar para isso? A nossa igreja esse ano celebra 30 anos. E é tempo de grande alegria para a nossa igreja. Nós vamos ter um tempo especial de celebração do aniversário da nossa igreja. Mas nós vamos, durante todo o mês de fevereiro e todo o mês de março, olhar para as igrejas que estão ali no Apocalipse e perceber como a mensagem que Jesus tem para essas igrejas, ela tem a ver com a nossa igreja, com a nossa vida, com a forma que eu experimento igreja. É interessante perceber isso, porque normalmente a gente tem a leitura de Apocalipse sempre pensando no fim, pensando em todas aquelas ideias que tem sobre a besta, sobre os cavaleiros do Apocalipse, sobre tudo que está acontecendo, e a gente começa a procurar sinais através dessas coisas. Sim, Apocalipse fala sobre essas coisas, mas o livro de Apocalipse é sobre hoje, é para o hoje, é para nós hoje. E nós vamos olhar então e perceber como a igreja de Cristo, como nós acabamos de cantar, vencendo, vem Jesus, uma igreja que é vitoriosa por causa de Cristo Jesus, e perceber que essas igrejas do Apocalipse são igrejas que falam sobre nós, não só sobre a instituição igreja, não só sobre esse lugar, mas sobre a minha vida também, sobre o que eu sou, porque aqui só é igreja porque nós estamos aqui. Esse prédio ele fecha daqui meia hora ou um pouco mais, 40 minutos, ele vai fechar, vai ser um prédio. Mas quando nós estamos, ela é igreja. Quando nós estamos pensando sobre ela, ela é igreja.
A igreja de Capão Bonito é a igreja de Capão Bonito, presbiteriana de Capão Bonito, porque nós estamos aqui, fazemos parte deste corpo, que pertencemos a Cristo primeiro, ao reino de Deus. E aí pertencemos a uma comunidade, ou participamos de uma comunidade. Então, Apocalipse é para nós. E você vai entender muito mais o quanto isso é importante para a nossa vida. E então, celebrar o aniversário da igreja, olhando para a orientação de Jesus para a nossa vida, é o que nós vamos viver aqui durante esses 2 meses. Olhar para cada carta, para cada momento, para cada situação e perceber o cuidado, o agir, o mover de Deus, que há 30 anos atrás despertou no coração de pessoas para estarem aqui. Há 30 anos, ou até um pouco mais de 30 anos, chamou homens e mulheres para fazer parte de uma história maravilhosa. Chamou homens e mulheres para sonharem com uma igreja presbiteriana em Capão Bonito. Eu tive o privilégio nas minhas férias de poder orar com a Dona Iná. Eu estava em São Paulo, fui no apartamento dela e oramos juntos ali, pude ouvir várias histórias sobre a igreja, o quanto de lutas, o quanto de batalhas essa igreja teve que enfrentar. Nós temos homens e mulheres aqui presentes hoje que tiveram que lutar e batalhar para que essa igreja há 30 anos pudesse celebrar a Cristo Jesus. 30 anos, é tempo de alegria, é tempo de festa. 30 anos que precisam virar 60, 90, 120, 150, eternidade, celebrando o nome de Cristo. Senão nessa história, lá no céu, juntos, a igreja de Capão Bonito, gritando: Cristo veio e nos resgatou. Por isso que é motivo de festa, por isso que é motivo de alegria. Enquanto este tempo da eternidade não chega, eu preciso olhar para o agora então. Eu preciso olhar para o que Deus pode fazer por essa igreja, o que Deus pode fazer por cada um de nós. E é exatamente isso que nós vamos caminhar aqui. Porque o livro de Apocalipse nos impressiona por toda a sua história, por tudo o que ele fala, por tudo o que ele ensina. Mas sabe o que está por trás de tudo isso? A realidade da comunidade cristã. O livro de Apocalipse tem como pano de fundo a realidade da comunidade cristã que estava nascendo, que estava sendo perseguida, que estava sendo morta dentro dos coliseus. Um império que estava massacrando a sua igreja. A igreja não contava quantos membros nós ganhamos. A igreja de Apocalipse, a igreja do Novo Testamento, contava quantos irmãos morreram dentro dos coliseus. Quantos irmãos foram mortos pelo Império Romano. Quantos irmãos se afastaram porque ficaram com medo da lança, da espada, de tudo aquilo que poderia acontecer com a vida deles e com a família. Então o livro de Apocalipse, ele tem como pano de fundo um momento terrível da história da igreja. E às vezes a gente está olhando para esse texto pensando, é sobre o fim do tempo, não é sobre hoje. Sabe por quê? Porque o texto de Apocalipse é um convite para como os cristãos podem continuar firmes em Cristo Jesus. Como eles podem ter fé nesse Deus, porque Ele venceu tudo. Ele venceu a morte, Ele venceu todas as coisas. Quando lemos Apocalipse, não temos que ter medo, temos que ter fé, porque o livro de Apocalipse é Deus chamando João para olhar a eternidade e perceber que lá está tudo bem. Lá não tem morte, lá não tem pandemia, lá não tem medo, lá não tem máscara, lá não tem distanciamento, está tudo bem lá. O livro de Apocalipse eu preciso ler para me lembrar que Cristo é vencedor, para me lembrar que Cristo venceu todas as coisas, e que eu posso ter coragem diante do momento de hoje, porque Cristo já venceu todas as coisas. Então, o contexto histórico de Apocalipse é um enfrentamento econômico, político, cultural, social e religioso da comunidade cristã, que o Império Romano colocava sobre ela. Como hoje. Talvez a gente não tenha um Império Romano
nos massacrando. Mas nós temos um contexto político, um contexto cultural, um contexto social, um contexto religioso que tem abafado a comunidade cristã, que tem trazido peso sobre a nossa vida, que tem tirado a alegria de cada um de nós. Quantas situações no nosso mundo. Leia o jornal, assista os jornais, acesse os jornais, e você vai ver o quanto o mundo está desesperado, o quanto os problemas têm invadido o mundo. Por isso, nessa situação, é preciso resistência e esperança. Apocalipse leva a comunidade cristã a construir, a reconstruir a sua esperança e a sua consciência de que Deus venceu tudo. Então eu posso vencer, porque Cristo já venceu. Vencendo vem Jesus. Ele já venceu. Ele já venceu todas as coisas. Por isso que o ensino de Apocalipse é para nós hoje. Ainda que a igreja esteja morrendo debaixo do Império Romano, ainda que a igreja esteja sendo massacrada embaixo de uma pandemia, de um medo ou de algum desespero, Cristo já venceu tudo. E quando Cristo chama João, é para nos lembrar isso. Quando Cristo mostra a eternidade para João, quando Cristo escreve as cartas para as igrejas ali daquele tempo, é para nos lembrar, sim, está difícil, mas fique firme, permaneça firme, eu já venci todas as coisas. Por isso hoje eu quero ler com vocês a introdução da carta, a introdução das 7 cartas ao Apocalipse, para depois nós entrarmos em cada carta, em cada igreja e entender um pouco mais o contexto dela. E essa introdução está em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao versículo 18. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. A leitura que eu vou fazer hoje, por uma questão aqui de hermenêutica, eu vou ler a partir da versão NVI, apenas esse texto. Depois nós vamos voltar para a versão que eu gosto mais, que é a Almeida atualizada, mas por uma questão de hermenêutica aqui, esse texto apresenta algumas coisas nessa versão que eu vou mostrar para vocês, que tem mais, faz a gente entender melhor esse texto. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. No dia do Senhor, e aqui o dia do Senhor é justamente no tempo certo, no tempo de Deus, achei-me o Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, como uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturião de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Vamos orar. Deus, obrigado por mais uma vez juntos podemos ler a Tua palavra. Deus, fale agora ao nosso coração, conduza, Senhor Deus, para entender aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém, Pai. Quando a gente lê esse texto, a gente identifica algumas orientações que Deus
que o próprio Jesus dá a João. Porque o texto aqui, em nenhum momento é outro falando senão Jesus. No versículos anteriores ele fala, olha, o eu sou está falando, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu estou falando, escreve isso. Então João está dizendo, olha, quem está falando com o nosso coração é Jesus. Então, como Apocalipse nunca foi sobre o fim dos tempos, mas sobre como Jesus venceu todas as coisas, e que nada nessa história é maior ou mais poderoso do que aquele que venceu a morte, essas orientações vêm para o nosso coração, essa orientação vem para a nossa vida, porque se Ele venceu tudo, do que eu tenho medo? Se Cristo venceu todas as coisas, do que eu posso ter medo? Esse que é o problema, porque quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa jornada, a gente sabe que o sofrimento faz parte, a dor faz parte, o luto faz parte, a perda faz parte, a doença faz parte, os rompimentos fazem parte constante da nossa vida, da nossa jornada. Então a gente olha agora para esse momento e diz, cara, se Cristo venceu tudo, do que eu vou ter medo? Eu tenho medo de muita coisa. Eu tenho medo de muita coisa. Às vezes a gente tem medo de muita coisa. Tem medo de tudo que pode acontecer. E normalmente o medo rouba a esperança e a fé do nosso coração. O medo tira a fé. O medo tira a esperança. Porque quando chega o medo a gente diz, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Que situação tomar? Então eu preciso entender que Cristo venceu todas as coisas. E como Ele venceu, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quem disse isso foi Carlos Drummond. No seu poema ele diz assim: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que se esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O que Carlos Drummond está nos ensinando é que a vida não é fácil, a vida é um problema, a vida é uma dificuldade, várias coisas trazem dor para cada um de nós, mas que o sofrimento é apenas um sentimento que passa e que eu preciso reavaliar, não porque tudo vai bem, mas porque talvez a dor traga novas oportunidades, novas histórias, novos recomeços, novos aprendizados. É dessa forma que eu leio o livro de Apocalipse, percebendo que a dor é inevitável, porque a igreja está sofrendo, a igreja está sendo morta, mas o sofrimento é opcional, porque o sofrimento me faz esquecer de Jesus, mas a fé, a esperança, me lembra que Ele venceu tudo. A dor é inevitável, a dor chega, e vai chegar em muitos momentos, mas Cristo também chega, Cristo também está presente, Cristo também cuida de cada um de nós. É dessa forma que eu leio, é dessa forma que eu começo a ler todo o livro de Apocalipse, com o pano de fundo da dor, mas com a certeza da esperança e fé, de que Cristo já venceu, de que Cristo é vitorioso sobre todas as coisas. A pergunta que você talvez esteja fazendo é: o que isso tem a ver com a igreja? Por que tudo isso que eu disse tem a ver com a igreja, se esse ano é tempo de celebrar o aniversário? Porque o mal está presente, a dor chega quase que diariamente, e assim nós precisamos ser lembrados e desafiados a levantar e ter esperança e fazer a diferença no mundo. Sabe por quê? Porque a dor é inevitável, mas a igreja existe, a igreja está presente, e eu preciso levantar e levar uma mensagem de esperança, eu preciso levantar e levar a luz para esse mundo tão mau.
O que João está aqui mostrando para nós, a partir da fala de Jesus, é que em meio ao sofrimento existe um lugar, existe uma luz, existe uma esperança, que é Jesus, mas que é proclamada através da igreja, através dessa realidade. Essa introdução aqui é um desafio para nós, é um desafio para cada um de nós. A dor é inevitável, e talvez você esteja no tempo de dor, mas o sofrimento é passageiro, o sofrimento é opcional, porque Cristo veio para essa história, venceu tudo, e nos convida a levar esperança para quem está sofrendo. E não estou falando apenas lá fora, talvez aí do seu lado tenha alguém chorando, aí do seu lado tem alguém passando pela dor. Por isso, 3 coisas rápidas que esse texto apresenta para nós. A primeira é que toda dor é a nossa dor. Toda dor é a nossa dor. Deixa eu explicar melhor isso para você. Versículo 9 diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus. Eu estava em Patmos por causa do evangelho que eu preguei e do testemunho de Jesus. João estava exilado em Patmos, sabe por quê? Porque o Império Romano não quis matar João para que ele não se tornasse um mártir. Todos os outros discípulos foram mortos, ou de alguma forma foram massacrados, crucificados, pendurados, enforcados, partidos ao meio. Mas João, ele foi exilado, para que ele não se transformasse num mártir, o último discípulo vivo, o último discípulo. Então vamos atrás dele. O Império Romano disse: não, vamos levar ele exilado para Patmos, uma ilha sem contato nenhum, onde ele não poderia pregar o evangelho. Mas muitos cristãos continuaram morrendo nos coliseus, na história. Então Jesus se revela para João, para nos lembrar que toda dor, apesar de toda a doença, apesar de tudo, de toda a dificuldade, Cristo venceu e nos convida a fazer parte disso. Esse livro é para quem está desesperado, um livro sobre nós. Quantas coisas trazem dor em nossa vida, quantas mortes estão em volta de nós, quantas dificuldades. Esse livro, esse texto, foi escrito para quem está no caos, para termos certeza que Cristo está presente. Por isso, João afirma: eu, João, irmão e companheiro no sofrimento. É interessante a apresentação que João faz. Ele não diz assim: quem está escrevendo é João, o discípulo amado de Jesus. Quem está escrevendo é João, que caminhou 3 anos com Jesus e sei tudo sobre Jesus. Sei do que ele gosta, sei do que ele não gosta. Quem está escrevendo é um dos 12 discípulos e o último a estar vivo. João diz: quem escreve, quem está mandando essa carta para vocês é João, companheiro na dor, no sofrimento. Essa apresentação humilde de João, ele se apresenta a cada um de nós como companheiro, como amigo, como servo de Cristo. Quer enfrentar o medo, quer ser valente, não vá sozinho. Construa relacionamentos significativos. João se apresenta como aquele que está sofrendo com você, com a igreja, com aqueles que estão sendo mortos. Companheiro aqui é uma derivação da palavra koinonia, que quem nasce na igreja sabe o que isso significa: comunhão, estar junto. João diz: eu tenho koinonia com vocês, eu estou junto com vocês. Mas aqui a comunhão não é comunhão de alegria, não é comunhão de celebração, é comunhão no sofrimento. A sua dor é a minha dor,
A espada que te atravessa é a espada que também me atravessa. Seu momento de luto é o meu momento de luto. O seu choro é o meu choro. Como é precioso estarmos juntos. Mas como é mais espetacular quando a gente chora um com os outros. Como é bom. Porque unidos nas perdas, nas derrotas. Ou seja, a gente está junto na derrota. É isso que João está dizendo. Eu estou com vocês nessa perda. Eu estou com vocês na morte. A igreja está perdendo para o Império Romano a vista humana. Eu estou junto com vocês. Nesse tempo, nem sempre teremos vitória. Nem sempre nos reuniremos para celebrar o que Deus fez. Nem sempre vamos celebrar a vida. Tem dias de choro, tem dias de luta, tem dia que vamos perder, tem dia que as coisas vão sair do trilho, tem dia que não vamos conseguir realizar aquilo que sonhamos. E nesses dias, não estamos sozinhos. Porque, eu repito, gente, nós estamos juntos na derrota. Estamos juntos na alegria, isso é fato. Mas nós estamos juntos na derrota. Como igreja, eu tenho certeza que nós temos histórias de vitórias, mas temos muitas histórias de derrotas. Eu estou aqui indo para 4 anos com vocês, e eu tenho certeza que nós vamos ter mais dias de choro, mas mais dias de alegria, mas nós estamos juntos. 22 já não começou tão bem como nós sonhamos, já não começou com a alegria que nós esperávamos, mas nós estamos juntos. Nós estamos juntos na derrota. Um mundo que gosta apenas de vencedores, a igreja é o lugar onde companheiros vão chorar e enfrentar os coliseus da vida, juntos. João está dizendo, companheiro no sofrimento. Ter companheiro, irmãs e irmãs, é um presente de Deus, é fundamental para enfrentarmos os dias. Não existe uma igreja só. Todas as ligações, todas as orações, todas as mensagens, todo o cuidado que vocês tiveram quando eu estava doente, mostrou para mim que nós estamos juntos na derrota. Nós estamos juntos, porque nós temos alguém que morreu por nós e nos uniu, para que juntos na derrota pudéssemos ter fé e esperança. Por isso que João diz isso, companheiro de vocês no sofrimento. Em 2 Coríntios 1, 3-4 diz assim, bendita seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu sou consolado por Deus para consolar. Eu sou transformado por Deus para consolar. Deus enxuga as minhas lágrimas para eu ajudar você com as suas lágrimas. Deus cuida do meu coração em tempo de choro para que nós juntos possamos consolar uns aos outros. Porque quando a minha família estava chorando, vocês estavam chorando juntos. Quando você chora, eu choro junto. Por causa de Cristo que nos consolou. Por causa de Cristo que morreu por nós. E nos fez família. Nos fez companheiros. Nos fez irmãos no sofrimento. Por isso que João afirma logo em seguida. Sim, irmão e companheiro. Nós sofremos juntos. Mas no reino e na perseverança. Sofrimento todo mundo passa, mas João afirma que esse sofrimento é no reino e na perseverança em Jesus. Ou seja, um sofrimento é dentro do reino de Deus, é um sofrimento comunitário que nos leva a perseverar. Eu encontro fé, eu encontro esperança, quando eu olho para a sua fé, para a sua esperança.
quando eu estou desanimado, quando eu estou caindo, você me levanta. Então fique firme, descanse, não caminhe sozinho. Nós somos um povo, uma família, e é aqui que João afirma que perseveramos, é aqui que somos convidados a sermos valentes, é no reino de Deus, como afirmou meu irmão uma vez, ele disse para mim: o reino de Deus não se faz com o rei, se faz também com pessoas. O reino de Deus é um reino onde há um rei, mas há pessoas. O reino não se faz só com um rei, se faz com pessoas. Cristo é o rei, reina hoje, Deus, como nós cantamos, reina sobre a nossa vida hoje, mas nós estamos aqui também, fazendo parte desse reino. Jesus é o nosso rei, todos nós pertencemos a esse reino, por isso nós somos irmãos e irmãs, por isso nós estamos juntos, por isso nós somos uma família. Eu preciso de você, você precisa de mim, e assim nós vamos caminhar. Isso já traz uma grande lição para a nossa vida, mas João diz uma segunda coisa aqui, e esse aqui é um momento espetacular desse texto, e para mim é um momento mais espetacular, que a minha mente explode quando eu vejo essa cena que João viu, porque não só toda dor é nossa dor, como toda dor precisa de um ombro. Dá uma olhadinha no versículo 10 e 12, que diz assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envia a essas 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. O que significa essa visão de João? Deixa eu tentar colocar vocês na cena como eu vi. Eu fiquei imaginando João parado neste momento, assim, olhando e ouvindo uma grande voz. E ele olhando para todo o sofrimento da igreja e tudo que estava acontecendo, recebendo relatos da dor, da angústia, do desespero das igrejas, de quanto eles estavam morrendo, se afastando do evangelho por causa de tudo isso. Então, de repente, João ouve uma grande voz, tão forte, tão poderosa, que João disse: é trombetas, parecem trombetas. Imagina você nessa cena, João olhando a igreja sofrendo na história, e de repente uma grande voz, como trombetas, diz para ele: escreve estas coisas. Que está lá nas 7 cartas, que nós vamos olhar uma por uma. Mas de repente João vira, e quando ele vira, o texto diz que ele vê 7 candelabros. Eu vou repetir a cena para vocês. A igreja sofrendo, o mundo sendo massacrado, as pessoas passando por um momento de sofrimento e dor e angústia. De repente uma grande voz vem por trás de João, e essa grande voz diz: escreve isso. João vira e ele olha, o que ele vê? 7 candelabros. O que isso significa? A Bíblia é maravilhosa para ler. Versículo 20, esse é o mistério. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Não sei se você já entendeu o que eu estou querendo mostrar. As pessoas sofrendo, as coisas dando tudo errado, a igreja sendo massacrada na história. João ouve uma grande voz que vai instruir, ensinar, trazer esperança ao coração dessas pessoas. Mas quando ele olha para ver quem está falando, qual é a primeira visão que ele vê? 7 candelabros, que é o quê? Podem falar o que é os 7 candelabros? As 7 igrejas. Conseguiram entender o que eu estou querendo mostrar para vocês? Esse mundo está sofrendo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão gritando por esperança, por uma luz, por uma esperança. E aí eles ouvem uma voz,
E eles viram, eles olham o quê? Como diz aquela música, devia ter lembrado para vocês, né? Como um farol que brilha à noite, como a luz. Sabe o que esse mundo olha? A igreja. A igreja. O mundo está desesperado aí fora. Sabe do que ela precisa? De mim e de você. De cada um de nós. Em meio à dor, em meio a medo, o que João vê é a igreja em primeiro lugar. Que dentro dessa igreja tem a voz que é Jesus. Mas ele olha para a igreja. Esse é o ponto. Jesus está preocupado com a igreja, fortalecendo e lembrando que a vitória está em Cristo Jesus. Jesus diz à igreja: não abandone o primeiro amor, persevere diante das mentiras e perseguições, mantenha-se fiéis em meio às tentações, façam a diferença, não se desconectem do amor de Deus. Sabe para quê? Porque a igreja que Jesus quer é a igreja que é luz para este mundo que tanto sofre. Quando João olha para ver de onde vem a voz, ele vê a igreja. O que eu estou querendo dizer para vocês é que Deus usa cada um de nós. Deus usa a sua igreja. Usou a igreja presbiteriana de Capão há 30 mais anos atrás para evangelizar, pregar o evangelho, transformar vidas, para ser luz para esse mundo. Mas esse mundo consegue ver como João viu? Esse mundo consegue ver a igreja como João viu? Em meio à dor, em meio ao sofrimento, toda dor precisa de um ombro. Nós temos sido isso? Ou nós temos sido apenas pessoas que se reúnem no domingo para estar junto aqui, cantar músicas maravilhosas, ouvir uma boa mensagem e ir embora, para que domingo que vem eu ouça mais músicas e mais mensagens? E o mundo continua sofrendo. O mundo continua enfrentando a dor. É fácil ser igreja em 4 paredes, mas a igreja tem que ser igreja para além dela. A igreja tem que ser ensino, a igreja tem que ser esperança, a igreja tem que levar paz para aqueles que estão sofrendo e estão angustiados. Toda dor precisa de um ombro, toda dor precisa de alguém, e Cristo trouxe a sua igreja para isso. Ele não formou 12 discípulos à toa. Ele não inaugurou a sua igreja lá no tempo da ceia à toa. Ele formou a igreja para ser luz para esse mundo que sofre. A igreja não é um lugar perfeito, porque o nosso DNA não é perfeito. Porque Cristo juntou um bando de pecadores e os libertou e formou uma família. Mas é o lugar certo, criado pelo próprio Jesus, para levar esperança ao mundo. Não existe igreja só, igreja de um homem só. Existe uma comunidade de cristãos, perdoados e amados, que se reúnem para celebrar o nome de Deus. E o que eu vou dizer para você agora é bem sério. Ao invés de apenas correr atrás de montes para se conectar com Deus, que tal se ajoelhar na lama e levar esperança para quem está sofrendo? Ao invés de buscar uma epifania gospel que massageie o seu ego, que tal levar esperança para aqueles que estão passando fome, para aqueles que estão sem Deus, para aqueles que estão angustiados? Ao invés de buscar ter o pior ano da sua vida, que é a nova moda gospel, coaching dessa era, para você comprar carros e ter sucessos, que tal levar o amor de Deus através de uma roupa, de uma doação, de uma cesta básica? Toda dor precisa de um ombro. Que tal sermos uma igreja que é apoio para este mundo sem Deus? Em Romanos 8 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe o que a natureza aguarda? Filhos de Deus, eu e você. Sabe que as pessoas que estão com medo, e sabe o que eles aguardam?
eu e você, filhos de Deus. Sabe que esse mundo e como levamos paz, como levamos esperança, que esse mundo precisa, eu e você. Então que tal levarmos vida? Que tal levarmos paz? Que tal sermos generosos para este mundo que sofre? Mas eu quero terminar com uma última coisa que o texto apresenta para cada um de nós. Porque João diz, eu sou companheiro com vocês na dor, então a minha dor é a sua dor. E João diz, eu olhei e vi a igreja, que vai cuidar daqueles que sofrem, que vai enfrentar a dor daqueles que estão enfrentando. Mas a última coisa que João nos lembra, e Jesus nos lembra sobre isso, é que toda dor tem um fim. E esse é o texto final. E entre os candelabros, no meio da igreja, alguém semelhante a um filho do homem. João aqui está lembrando lá de Daniel. Daniel vai falar muito sobre esse filho do homem, representando Jesus. Como uma veste que chegava aos seus pés, um centurião de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, sua face era como o sol, que quando brilha em todo fulgor, quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. No meio da igreja, João vê alguém, o Filho do Homem, Jesus se apresentando. Muitas pessoas vão parar aqui e tentar analisar esse texto e dizer o que significa tudo isso, toda essa imagem que aparece sobre Jesus, sobre toda essa coisa assustadora que o versículo 1 aqui mostra. Mas é muito simples. Jesus está se mostrando como poderoso. Ele usa vestimentas significativas, uma longa túnica como um sacerdote, um cinto de couro, na altura do seu peito como um rei. O que ele está dizendo é, eu sou poderoso. Quem você está vendo é um ser poderoso. João tenta expressar em palavras aquilo que ele vê. A visão de João deve ter sido muito mais maravilhosa do que o texto apresenta. Mas o que João está querendo dizer é, eu vi alguém vitorioso. Eu vi alguém poderoso, eu vi alguém que venceu tudo, eu vi alguém que está conosco. Ele é o Senhor poderoso, que governa todas as coisas. Então a palavra de Jesus é, não tenha medo. Toda dor tem seu fim. Toda dor chega ao fim, porque nós temos Jesus. Você tem Jesus, Ele venceu tudo, Jesus está vivo e nele a dor teve um fim. Jesus está vivo, então não há doença, desemprego, dilúvio ou qualquer outra coisa que tenha a voz final. A voz final é esse Jesus, cabelo branco como alvo como a lã, neve como chama de fogo, pé semelhante a bronze, como refinado em fornalha, poderoso, que venceu tudo. Olhe para o céu, olhe para a vitória que esse livro conta no final dela, em Apocalipse 21 e 22, porque Jesus venceu tudo. A igreja só é o que é porque Cristo venceu o inferno. A igreja só é o que é porque Cristo resgatou homens e mulheres lá atrás, e continua resgatando hoje. A igreja só é o que é, porque Cristo esteve presente há 30 anos ou mais, e continuará presente até o fim, até Apocalipse 21, 22, onde tudo se acaba, e vamos reinar plenamente com Ele. Jesus coloca a mão no ombro de João, e diz,
não tenha medo, vamos juntos. Ele coloca sua mão sobre a igreja e diz: não tenha medo, nós vamos e vamos juntos. Nós vamos e vamos juntos. Porque sabe quem eu sou? Jesus disse: eu sou aquele que estive morto, mas agora eu vivo. Eu sou aquele que é o primeiro, estive na criação e vou estar no final, o último, o alfa e o ômega, princípio e o fim. Esse é Jesus. Esse é o Jesus vitorioso. Nós só vamos conseguir caminhar se olhar para o desafio de que esse texto nos apresenta. Para 2022 ser um ano muito melhor para cada um de nós. Para que 2022 seja o ano onde nós vamos ver o agir de Deus. Eu preciso ser o ombro para quem precisa. Eu preciso poder confiar no outro e chorar com ele. Mas eu preciso daquele que venceu tudo. A dor do mundo acaba quando fazemos a diferença. Quando somos os amigos que o mundo precisa. E quando somos totalmente dependentes de Cristo Jesus. A sua dor acaba quando você tem a Jesus, que escreve para cada um de nós: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, Ele nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reinos e sacerdote, para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém e amém. Esse é o desafio para você nessa noite. Esse é o desafio. Seja o amigo, companheiro que o mundo precisa. Faça a diferença como igreja que este mundo precisa. Mas seja totalmente dependente de Deus. Nós vamos cantar um cântico que nós cantamos durante todo o mês de janeiro, mas que tem a ver com essa introdução. Cada carta vai trazer uma palavra ao nosso coração, mas agora é um desafio para nós. É um desafio de eu levantar e dizer: sim, eu quero esse Jesus, eu quero fazer a diferença, e eu quero ser amigo. Amigo até do inimigo, amigo até daqueles que nos perseguem. Eu quero levar Jesus aonde estiver e o que eu estiver fazendo. Eu quero que Cristo cresça e que eu diminua, para que o seu nome seja glorificado, para que este mundo olhe e diga: há um lugar, há um Jesus, há uma esperança. E que ele olhe para você e diga: há um lugar, há um Jesus, há uma esperança. Dependa de Deus, seja o amigo que o mundo precisa e faça a diferença nesse mundo. Quero convidar você a se colocar de pé e nós encerrarmos esse nosso tempo de celebração cantando este cântico. E se você se sentiu desafiado nessa noite, eu convido você a vir aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. Se você precisa da esperança que só Jesus pode dar, eu também convido você a vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Se você percebe que o desafio precisa mudar o seu coração, essas palavras precisam entrar e você fazer diferença onde você estiver, vem aqui à frente e nós vamos orar junto. Tentem manter o distanciamento, mas venham aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. Se você precisa de esperança e fé, eu quero orar por você. Se você precisa reavivar no seu coração o desafio de ser amigo e fazer a diferença,
eu também convido você a vir aqui à frente, para que você seja igreja que depende de Deus e que faz a diferença neste mundo. Enquanto nós cantamos, convido você a sair de onde você estiver e vir aqui e juntos celebrar o nome desse Deus. Deus, esse é o nosso querer, Pai, ser totalmente dependente do Senhor agora. Pai, o Senhor conhece nosso coração, nossos medos, aquilo que tem tirado a esperança de cada um de nós. Então, Deus, vem restaurar o nosso coração, vem trazer essa palavra de desafio, Senhor Deus, a cada um de nós. Vem, Deus, nos lembrar que o Senhor venceu tudo, que não há morte, não há doença, não há dificuldade que seja capaz de tirar a paz do nosso coração, porque o Senhor venceu tudo. Nós queremos ser totalmente dependentes do Senhor, Pai. Então, Deus, nos ajude a lembrar dessa vitória, nos ajude a lembrar do que o Senhor fez por mim, por cada um de nós, por essa igreja. Deus, também desafie os corações, a começar do meu, Pai. Desafie nossos corações a ser o amigo que este mundo precisa, a ser a esperança que este mundo precisa, a ser, Deus, a diferença para este mundo que está debaixo da lama, debaixo do pecado, debaixo da dor, debaixo da doença. Nos ajude a ser assim, Deus. Agora, Pai, eu coloco diante do Senhor essas vidas que estão aqui à frente. O Senhor sabe o porquê eles vieram. Se for para reavivar a fé no coração, Pai, se for algo que tem tirado a paz, a alegria do coração, nos lembre, Deus, lembre a cada um deles que o Senhor já venceu tudo, e nos ajude, os ajude a enfrentar qual for a dor, qual for a dificuldade. Mas se também estão aqui à frente, Pai, com desejo de fazer a diferença nessa história, de levar a esperança do Senhor para este mundo, dê força, dê ânimo, dê valentia, dê autoridade que vem do Teu nome, Pai, para curar, para pregar, para ensinar, para transformar os corações.
porque o Senhor é capaz de fazer tudo isso, Pai. Que possamos ser essa igreja que depende totalmente do Senhor, que encontra esperança no Senhor, mas que caminha neste mundo com a esperança viva, a esperança que vem do Senhor, sendo luz para este mundo. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, Deus, cada vez, Pai, que eu estar face a face de alguém que chora, que seja a Tua voz, que seja a Tua mão, que seja os Teus pés, que seja o Senhor neste mundo, através de cada um de nós, através de todos nós. Nós oramos assim, Pai, pedindo a Tua bênção sobre essas vidas, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, o consolo e o cuidado do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês e que essa esperança viva traga paz e esperança ao coração de vocês. Um bom domingo e até os nossos próximos encontros. Deus abençoe a cada um de vocês.